Glória a Deus. A igreja pode assentar-se. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 53, do 1 ao 5. Todos encontraram? Amém? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa profecia, meus amados, de Isaías, 800 anos antes de Jesus Cristo vir, fala a respeito do maior evento da humanidade. Nós percebemos que a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Se divide entre antes da cruz e depois da cruz. E com certeza, meus amados, a cruz foi o maior evento espiritual, social e existencial que aconteceu na face da terra desde a criação do mundo e o será até o final de todos os tempos. Porque a cruz, ela é o cumprimento de todas as profecias a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, já havia esse projeto para que Jesus Cristo viesse e resgatasse a humanidade através da doação da sua vida na cruz do Calvário. E esse texto, meus amados, é descrito pelo profeta Isaías, que foi uma visão e uma revelação que Deus deu a ele a respeito da crucificação de Jesus Cristo. Ele retrata Jesus Cristo absorvendo todas as culpas, as iniquidades, as cargas emocionais, as sentenças humanas e os desequilíbrios morais. Aqui fala de um Cristo que está
absorvendo para si, que está atraindo para si, que está deixando-se permeabilizar por todas as culpas, por todas as iniquidades, por todas as cargas emocionais, por todas as sentenças humanas e por todos os desequilíbrios morais, psíquicos e emocionais. Fala também de um Cristo que está levando sobre si cargas e preconceitos. Pensamos nesse texto, pensamos neste evento, pensamos na crucificação. Aqui diz, meus amados, Isaías começa dizendo assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu nessa pregação? Às vezes nós pensamos que Isaías está falando apenas para o povo daquele tempo, ou para o povo de um tempo posterior no qual Jesus Cristo viria, e eles rejeitariam a Cristo, como está lá no Evangelho de João 1,12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Rejeição, Isaías diz que ele foi o mais rejeitado. Ele foi desprezado pelos sacerdotes. Aqui diz que ele foi o mais desprezado. As pessoas viraram o rosto para ele. E a Bíblia diz que ele foi um de quem os homens mais esconderam o rosto. E nós pensamos, meus amados, e olhamos para a cruz, e retratando esses fatos aqui, de culpas sendo absorvidas, iniquidades, cargas emocionais, sentenças humanas, desequilíbrios psíquicos, morais, emocionais, maldições, preconceitos, todos recaindo sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí ouvimos Isaías dizendo: quem creu nessa pregação? Eu faço uma pergunta para vocês: quem de vocês creu nessa pregação? Porque aqui está falando de uma realidade, meus queridos, de que há 2000 anos atrás, houve alguém que subiu em uma cruz, e lá nessa cruz, ele atraiu para si todas essas coisas que eu já citei para vocês anteriormente. Aí perguntamos: por que então, se ele absorveu tudo isso? Aqui diz que ele levou as nossas culpas, diz que ele perdoou as nossas iniquidades, ele levou sobre si as nossas doenças, ele nos curou através das suas feridas. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Agora, por que nós olhamos para esse fato histórico, espiritual? Vemos todas as implicações que houve neste momento, e olhamos para a nossa própria vida. Olhamos para a igreja de Cristo e vemos uma igreja cheia de culpas, cheia de iniquidades, uma igreja cheia de cargas emocionais. Pessoas estão pesarosas emocionalmente, pessoas estão sobrecarregadas emocionalmente. Nós olhamos para essa mensagem e vemos pessoas vivendo debaixo de sentenças, pessoas vivendo suas vidas de uma maneira desequilibrada, seja moralmente, cometendo tudo quanto é tipo de iniquidade, seja emocionalmente, se guiando por onde levam os seus sentimentos e suas sensações.
e pensando que a vida e o reino de Deus é determinado por isso. Pessoas também, meus amados, levando todo tipo de carga e carregando preconceitos sobre si. E nós podemos fazer a mesma pergunta de Isaías: quem creu em nossa pregação? Será que nós cremos realmente nessa pregação? Porque essa pregação é uma pregação que apaga toda a culpa, como foi ministrado 2 domingos atrás. Esta mensagem, meus amados, é uma mensagem que perdoa e que nos lava de toda a iniquidade. Essa ministração é uma ministração que nos alivia de todas as cargas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a ministração onde todas as sentenças humanas são quebradas, porque essa ministração diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa ministração, meus amados, é uma ministração que quebra todas as maldições, porque Gálatas 3:13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui Isaías diz que ele levou todas as nossas maldições. Quem creu nessa mensagem? Quando nós olhamos para as nossas vidas, e muitas vezes nós mesmos estamos vivendo debaixo de maldições. Maldições diárias, maldições adquiridas, mesmo vivendo e servindo aquele que já levou todas as nossas maldições. Aqui Isaías diz que havia uma sociedade que estava fazendo projeções e levantando preconceitos sobre Jesus. Versículo 3 e 4 diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Na versão atualizada diz: e nós o reputávamos por aflito. Isso aqui fala de projeções que as pessoas faziam sobre Jesus Cristo. Isso aqui fala das projeções que nós fazemos também sobre Cristo, sobre a igreja e sobre pessoas também. Vivemos uma vida fazendo projeções e preconceitos. Assim como eles não tinham Jesus em estima alguma. Assim como eles reputavam Jesus como um homem aflito, um homem sofredor, e Jesus o era. Ferido por Deus, oprimido. Assim, muitos de nós estamos vivendo uma vida também, fazendo projeções e lançando preconceitos sobre Cristo, sobre a igreja e sobre as pessoas. E a pergunta, a indagação do profeta Isaías ecoa até hoje: quem creu em nossa mensagem? Quem realmente acredita no que tem sido falado a respeito de Jesus?
Porque como pode nós ouvirmos mensagens a respeito de Jesus, de alguém que morre por nós, de alguém que derrama a sua vida por nós, de alguém que nos perdoa, que nos lava, que nos redime, que nos coloca o Espírito Santo, que rasga o escrito de dívida que nós tínhamos contra Ele, que nos coloca em uma família, que nele nós somos adotados e agora nós não somos mais órfãos, mas nós temos um pai, nós temos uma família, nós temos vida, nós temos salvação, nós temos esperança, nós temos eternidade, e no entanto, nós ainda vivemos com cargas emocionais. Nós vivemos ainda com culpas, vivemos com desequilíbrios em nossa moralidade e em nossas emoções também. Vivemos fazendo projeções sobre Cristo, sobre a sua igreja, projeções daquilo que nós somos, projeções daquilo que nós estamos passando. E nós reputamos Cristo, a sua igreja, e aqueles que estão à nossa volta, com as cargas que nós estamos carregando, e que nós já deveríamos ter nos desvencilhado delas há muito tempo, porque para isso bastava crer na mensagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Como pode nós conhecermos a verdade, conhecermos Jesus e continuarmos escravos de nossas próprias enfermidades, de nossos próprios medos, de nossas próprias culpas, e mais do que isso, aí fazendo projeções sobre Cristo, como se Cristo tivesse esquecido de nós. Projeções sobre a igreja, como se a igreja fosse resolver o seu problema. E projeções sobre nossos irmãos, como se nossos irmãos fossem culpados do estado em que nós nos encontramos. Aqui diz, e essa mensagem é de 2.800 anos atrás. Era uma mensagem que na sua dimensão eterna dividiria a história humana e falaria de alguém, não de qualquer alguém, mas daquele que um dia em uma cruz absorveria todas as minhas culpas, todas as minhas iniquidades, todas as cargas emocionais que eu pudesse carregar ou que alguém pudesse tentar colocar sobre minha vida. Alguém que absorveu sobre si todas as sentenças, seja de morte, seja de derrota, de destruição, de fracasso, de vergonha, ele absorveu sobre ele. Alguém que através do castigo que sofreu, como diz o texto de Isaías, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz o equilíbrio de corpo, alma e espírito, recaiu sobre ele.
Ele foi castigado para que nós não vivêssemos mais uma vida desequilibrada, sujeita às disposições caprichosas do nosso bom ou mau humor, sujeito ao pêndulo e às variações dos sentimentos da nossa alma, que vão de um lado para o outro de uma forma desordenada, descontrolada, e que nos leva a escolher, a decidir, a falar e a agir de acordo com os nossos sentimentos. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viverá pela fé no quê? Viverá pela fé nesse sacrifício que absorve culpa, que absorve medo, que absorve maldição, que absorve carga e me faz ser uma pessoa equilibrada. Quem creu em nossa pregação? Quem realmente acreditou nisso aqui? Quem realmente acredita na mensagem da cruz? Crer na mensagem da cruz é muito mais do que entrar para uma igreja. É muito mais do que se batizar, tomar ceia. Crer na mensagem da cruz é muito mais do que fazer parte do hall de membros de uma igreja, ou participar de algum ministério, fazer alguma coisa na igreja. Crer nessa mensagem, meus amados, é absorver pela fé e viver pela fé o impacto desta passagem da cruz, todos os dias. Quem nos condenará? É Cristo quem me justifica. Quem colocará carga sobre sua vida? Jesus Cristo falou: vem sobre mim e eu te alivio. Quem vai enfermar a sua alma com as suas próprias doenças emocionais? Ele levou todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, ou pelas suas machucaduras. Cada chicoteada em Jesus Cristo, cada furo que aquela coroa de espinho fez em sua cabeça, cada parte do seu corpo que foi aberta por cravos ou por lança, Isaías diz: quando isso estava acontecendo, Ele estava te curando, Ele estava te sarando, para que você vivesse uma vida de paz, uma vida de equilíbrio. Você não precisa sofrer, você não precisa ser mais castigado, você não precisa se autoflagelar, você não precisa se punir e nem punir ninguém, porque Ele já passou isso por você, isso já aconteceu. Projeções geram preconceitos, preconceitos geram complexos, e os complexos, meus amados, adoecem a alma. É por isso que nós vemos muitas pessoas com alma doente, incapazes de viver uma vida constante na presença de Deus, uma vida livre, uma vida abundante, uma vida plena. Jesus, meus amados, lidou com toda sorte de dores, de rejeições e de preconceitos. Ele pode ministrar cura, saúde e vida a todos nós, pois Ele sofreu.
Paulo diz em Gálatas 2:20: morri, estou crucificado. Quando você vai para a cruz, quando você crê na mensagem da crucificação, e quando você vai e se crucifica com Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele absorveu, tudo aquilo que Ele tomou para si, quando você vai para junto dEle na cruz, todas as curas, as libertações, a paz, a quebra de maldições, tudo isso vem sobre sua vida pela fé. Mas precisa crer. Quem creu nessa mensagem? Ministrações que restauram a alma. Eu quero compartilhar 6 ministrações de Jesus Cristo para o mesmo grupo de pessoas, para um povo, e são ministrações que se estendem até a sua volta. E a primeira ministração é sobre a mulher samaritana, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Que fala de uma mulher que foi ao meio-dia tirar água no poço de Jacó. Ela foi ao meio-dia, meus amados, porque quem ia tirar água no poço eram somente homens. E os homens iam todos bem cedo, para não pegar o sol do meio-dia. Para vocês terem uma ideia, no ano passado eu e a Marli nós fomos para Israel. 8 horas da manhã nós saímos para conhecer os lugares. 8 horas da manhã estava 35 graus. Quando chegava meio-dia, meus amados, 48, 50 graus, 52 graus. Um calor que vocês não dimensionam. Essa mulher vai ao tanque de Jacó, ao poço de Jacó, ao meio-dia. E Jesus Cristo aparece lá. Diz que Jesus estava cansado de caminhar. E aí essa mulher se aproximou e Jesus pede para ela: dê-me água para beber. Os judeus não se davam com os samaritanos. Ela era uma mulher. Então olha só o estigma sobre essa mulher. Ela tinha a fé errada, ela tinha o sexo errado, o povo dela era um povo errado, e a maneira como ela amava também era errada. No diálogo dela com Jesus, diz que ela teve 6 homens e agora já estava no 7º homem. Ela amava errado, porque já tinha passado por 6 maridos e estava com o 7º, que Jesus ainda fala para ela que ainda não era dela. Provavelmente era um amante. Provavelmente o homem com quem ela estava era marido de uma outra mulher. Jesus fala para ela assim: você amou muitos homens do modo errado. E a primeira ministração que cura aqui, Jesus faz o que, meus amados? Para esta mulher e para todos nós que aqui estamos,
Talvez você também é uma pessoa que ama erradamente. Você pensa que você ama. Suas emoções te enganam, assim como enganavam essa mulher. O que Jesus ensina aqui é que mesmo quem aprendeu a amar errado pode aprender a amar da maneira correta. A questão não é se amamos ou não. A maneira é o modo como nós amamos. Quem creu nessa mensagem? Ele veio para colocar as nossas emoções e o nosso coração em ordem. Amar sem preconceito. Amar sem possessão. Amar sem ter ciúme. Amar sem controlar. Amar sem manipular. Amar não de uma forma utilitária, mas amar da maneira correta. Essa é a primeira ministração da cruz. Uma mulher samaritana. A segunda ministração que Jesus faz é sobre o samaritano, que também era rejeitado, à semelhança da mulher, que também era desprezado como pessoa e como religião. Agora, em lugar dele ser vítima de um complexo, de uma rejeição, a Bíblia diz que ele supera com uma atitude generosa de quem não tem nada a perder. O sacerdote tinha algo a perder, ou várias coisas a perder. Passou pelo homem que foi assaltado de longe. O escriba também tinha coisas a perder. Também passou do homem que sofreu o assalto bem longe. Ele reconhecia que ele era samaritano, que ele era desprezado, que ele era um pária da sociedade, mas ele decidiu não ser um samaritano amargurado, uma pessoa odiosa, mas ele decidiu ser um samaritano que ama, que apesar de ser desprezado, apesar de ser rejeitado, é alguém que ama, independente das projeções que as pessoas ou a religião faça sobre si. Qual que é a lição número 2 dessa ministração? Que quem não tem nada a perder, não teme ser gente. Não teme ser generoso. Não teme ser vulnerável. Não teme ser amável. Agora, quem tem alguma coisa a perder é mesquinho. Mesquinho nos seus relacionamentos, mesquinho com as suas posses, mesquinho inclusive na sua vida com Deus. Quem tem alguma coisa a perder,
meus amados. Não gosta de ser vulnerável. Porque se ele for vulnerável, alguém pode descobrir quem ele realmente é. Alguém pode descobrir que ele falha, que ele erra, que ele pisa na bola. Então quem tem alguma coisa a perder na vida, não quer que os outros vejam que ele pode ser um fracasso também. Aí ele posa sempre como tem todas as respostas, tem todas as soluções, tem todas as diretrizes e não se envolve. O envolvimento é mínimo. No máximo, passar longe, como o escriba e o sacerdote fizeram. Nunca chegar e pegarem gente com sangue, pegarem gente chorando, pegarem gente sofrendo. E principalmente se essas pessoas não tiverem as melhores das projeções dela mesma ou dos outros que vivem à sua volta. Ele escolheu ser um samaritano bom. Ele não era um bom samaritano. Ele foi um samaritano que escolheu ser bom. E aí tem uma grande diferença. Por isso que as nossas Bíblias vêm dizendo assim, parábola do bom samaritano. Eu prefiro dizer parábola do samaritano que escolheu amar, ajudar, ser gente, ser vulnerável. Amém? Amém, meus amados? E a terceira ministração, meus amados, está em Lucas 17, do 11 ao 19, que falam dos 10 leprosos que foram curados, né? Aí diz que tinham 10 leprosos lá numa aldeia e Jesus olhou para eles e diz que curou os 10 de uma vez só. Meus amados, o leproso era tido como um pecador asqueroso, propagador de enfermidade, de mau cheiro, e a doença deles era incurável. Eles moravam em uma aldeia, eles eram excluídos, rejeitados, alienados. O limite de aproximação, meus amados, de um leproso, para vocês terem uma ideia, era 100 passos, ou seja, 100 metros. Então um leproso não poderia se aproximar mais do que 100 metros de distância de uma pessoa saudável. Jesus Cristo encontra-se com eles e os cura. Aí, meus amados, o texto de Lucas, que quem está anotando deve ter aí depois acompanhar, nos traz a terceira lição, meus amados, que dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. E que esse leproso era? Ele era um samaritano. Os 9 que eram judeus, agora o que era samaritano, voltou para agradecer Jesus. E aqui nós temos a terceira lição, que quem perdeu tudo, preste bem atenção, quem perdeu tudo, não tem outro caminho, senão o da gratidão. Só quem acredita que não perdeu,
é que tem outros caminhos. Esse samaritano, meus amados, transformou a lepra, a raça, a alienação, a exclusão em um coração cheio de gratidão e de adoração. Por quê? Porque só quem sabe que perdeu tudo é que escolhe o caminho da gratidão. Isso aqui, meus amados, bate com o que Jesus disse: quem perder a sua vida por amor a mim, salvá-la. Quem tentar ganhar a sua vida, vai perder. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma, o seu ser, você se perder dentro de você mesmo. Muitos de nós já passamos ou temos passado por desprezos, por rejeições e por preconceitos. Jesus foi o mais rejeitado, o mais desprezado e o que mais sofreu preconceitos. Todos que o encontraram foram curados em sua alma. E você? Quem é que encontrou Jesus? Levanta sua mão. Quem encontrou, levanta a mão. A Bíblia diz que todos que encontraram Jesus Cristo foram curados da sua alma e viveram uma vida de amor. Amor certo, de gratidão, de adoração, de humanidade, de se aproximar, de pegar quem é rejeitado, quem é desprezado, quem é amaldiçoado e tornar gente aquela pessoa. E você? Você encontrou Jesus? Quem creu nessa mensagem? Quem está crendo nessa mensagem? O amor errado, a mulher aprendeu a amar corretamente. O samaritano, que transformou o preconceito, a amargura, o ódio em bondosa generosidade. Meus amados, e assim, a coisa mais maravilhosa que eu acho nesse texto, nos 3 textos sobre o samaritano, que o nome deles não é citado. Ninguém sabe o nome da mulher samaritana. Ninguém sabe o nome do samaritano que pegou o assaltado no caminho. E ninguém sabe o nome de um dos 10 leprosos que era samaritano. Ninguém sabe o nome dele. Eu creio que Jesus Cristo, eu creio que o Espírito Santo de Deus fez isso propositalmente, para nos ensinar a seguinte lição: que quando você encontra com Cristo, e você crê na mensagem, e você é curado, você não precisa do reconhecimento de mais ninguém. Você pode viver o resto da sua vida no anonimato, porque Ele saberá quem você é, como você vive e o que você faz. Vamos fechar nossos olhos. Eles tinham tudo para serem tristes, amargurados, ressentidos.
mas transformado tudo isso em amor, em bondade, em gratidão e adoração. Você encontrou Cristo? Você encontrou a Deus? Quem creu em nossa mensagem? Quem creu nessa pregação? A pregação de alguém que foi desprezado e rejeitado pelos homens, muito mais do que qualquer um de nós. Os homens esconderam o rosto dele e o desprezaram, e nenhum de nós o estimávamos. Quem creu na mensagem que certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi castigado por Deus, atingido e afligido. Ele foi traspassado pelas minhas transgressões. Ele foi esmagado por causa das minhas iniquidades. E o castigo, o sofrimento, que me traz a paz interior, que me faz viver uma vida equilibrada, de paz e de serenidade, cairão todos sobre ele. E pelas suas feridas, pelos seus machucados, eu sou curado. Eu estou curado. Isto é uma realidade que se vive pela fé. Isso não é religião. Isso não é brincadeira de igreja, escola bíblica dominical. Isso não é brincadeira de ministério. Que qualquer coisa me magoa, que qualquer coisa me chateia, que qualquer coisa me entristece, que qualquer coisa me desanima. Não. Existe uma realidade superior a todas essas. E eu preciso crer na mensagem dessa realidade. Que essa realidade de 2000 anos atrás curou a minha alma, curou o meu ser, e eu posso viver em paz, em equilíbrio e em serenidade. Essa é a mensagem que restaura a alma. Esta é a mensagem que nos faz viver. Qual realidade você está vivendo? Em que mensagem você acredita? Acreditando. Que vida você está vivendo? Que vida
você está levando. Hoje você pode encontrá-lo aqui. Você pode encontrá-lo. E Ele pode te curar completamente. E você experimentar uma vida plena, uma vida abundante no Senhor. Tem alguns momentos aí com Cristo. Medite um pouco no sacrifício dele na cruz. Certamente, ele tomou sobre si as minhas enfermidades e sobre si levou as minhas doenças. Ele foi traspassado por causa das minhas transgressões. Ele foi esmagado por causa da minha iniquidade. O castigo que me traz a paz, o equilíbrio, caiu sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, eu estou curado. Eu sou curado. Eu estou curado e eu vivo curado. Pense nessa realidade, nesse fato. Hoje nós vamos participar da mesa que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, para que hoje nós fôssemos livres, curados e vivêssemos em paz. Senhor Deus, a Ti elevamos nossas vidas, nossos corações, a Ti elevamos o pão e o cálice, que Jesus Cristo pediu, que toda vez que nós estivéssemos à mesa, nós nos lembrássemos da sua morte. Quando ele disse, fazei isto em memória de mim, ele disse, eu quero ser lembrado pela maneira como eu morri. Que a minha igreja não se esqueça que tudo foi consumado na cruz. Seus pecados foram perdoados, suas iniquidades foram lavadas, suas enfermidades, suas doenças foram curadas, as suas maldições foram anuladas, a sua dívida foi paga e a paz foi restaurada ao relacionamento do meu povo com o Pai.
que esta realidade nós possamos vivê-la pela fé. Que esta mensagem possa ser não somente acreditada mentalmente, mas possa ser acreditada em nosso espírito, para que se torne vida, para que se torne luz, para que se torne paz em nossas vidas e na vida de todos que nos cercam. Assim, ó Deus amado, consagra os elementos da mesa de Jesus Cristo, para que todo aquele que comer desse pão e beber desse cálice receba a cura pela fé, a cura no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poderão participar da ceia do Senhor todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, foram batizados nas águas e estão em comunhão com Deus, com a sua igreja e com seus irmãos. Vamos proceder como é o nosso hábito. Os irmãos vêm pelos corredores laterais e voltem pelo corredor central, lembrando sempre que quem vem primeiro venha no segundo pão e no segundo cálice. Amém? Vamos nos servir da mesa do Senhor.
Amém? Vamos colocar em pé. A palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 23 diz: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus.
Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode levantar a sua voz e render graças ao Senhor, agradecendo a Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz do Calvário, que te trouxe vida, que te trouxe paz, que te trouxe salvação. Oh, xerecanda labachurianda labassuricanda laias. Orecanda labachurianda canda lamaias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o seu corpo foi derramado na cruz. Foi transpassado para que eu fosse curado, para que eu tivesse vida, para que eu tivesse paz. Se você tem motivo, exalte ao Senhor. Levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Aleluia. Ere canta labasuri canta labacherianda labaias. Ere canta labasurianda canta labacherianda labaias. Oh, xereba labacheribi canta labasturi bianda labaias. Aleluia. Ore balabachurianda labasuri canta labaias. Ore calabachuri canta labaias. Ere balabachere calabacherianda labaias. Nossas maldições foram quebradas. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Lembre-se de mim na cruz. Todas as vezes que vocês tomarem, lembre-se do meu sacrifício, que foi para te salvar, foi para te curar, foi para te perdoar e foi para te trazer a paz. Faça isso lembrando-se de Jesus na cruz do Calvário. Oh, xerebalabacheriandarabaias. Levante sua voz, levante suas mãos, em louvor, em adoração a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele sonhou com esse momento, Ele sonhou com essa hora, Ele sonhou com a sua vida, Ele fez isso por você, para te salvar, para te perdoar, para te curar, para te restaurar, para te dar a paz. Levante suas mãos, glorifique ao Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Levante suas mãos aos céus, em adoração. Oh, xerebalabalama xerimianda lamaias. Oh, recalabachuricanta lama xerimianda lamaias. Vamos cantar. Senhor poderoso Deus,
o Senhor poderoso Deus. Levante suas mãos e cante. Cante.
Mudando a história, mudando a história da Serecantere. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Levante suas mãos e cante ao Senhor que é santo. Só a igreja. Tu és santo. Cantem, tu és santo, tu és santo. Deus está presente em nosso meio, com poder, com graça, com vida. Oh, xerecanda lava, xerianda lava, surianda laias. Oh, recalava, xericanda lava, surianda laias. Oh, riba lava, xerianda, calava, xericanda lava, lava, surianda lava.